E ele acabou focando, ao contrário da maior parte dos antropólogos do planeta até hoje, ele acabou focando muito na sexualidade dos indígenas. Chamou o interesse dele, tanto a sexualidade dos Apaches dos Estados Unidos, e ele acabou indo parar nas tais Ilhas Tobriand, que hoje, se não me falha a memória, se chama Nova Guiné. E ele morou 5 anos nas Ilhas Tobriand. E nessa ilha ele percebeu que a sexualidade era vista com tamanha naturalidade que qualquer ser humano normal, socializado, entenderia. Do tipo, uma criança com 5 anos, 6 anos, estava praticamente mantendo relações sexuais com outra criança de 5, 6 anos. E aquilo era visto com a maior naturalidade para a tribo. O único crime passível de punição nas Ilhas Tobriand era a masturbação. O homem que fosse pego, ou a mulher que fosse pega, ela se masturbando, era expulso da tribo. Quer transar, transa, mas não fica masturbando. Porque se você se masturba, significa que você não é digno de ter uma parceira. Você está rejeitando. A sexualidade para eles era um troço tão estranho que eles não associavam o sexo à procriação. Tanto que, de repente, casava e ficava grávida. E transavam uma vida inteira sem ficar grávida. As mulheres só engravidavam depois que casavam. E o casamento era realizado da seguinte forma: o cara se interessava por uma mulher, ele ia na casa dela, jantava, ele comia na casa dela, saía de lá casado. Hoje em dia é diferente, né? Nos anos 70 você comia e tinha que casar. Mas você jantava na casa dela. Esse era o símbolo. Se de repente acontecesse qualquer coisa entre o casal que não desse certo, ele simplesmente pegava ela para a mão e devolvia para os pais e estava tudo certo. Não tinha um vínculo de sexo afetivo. Quem cuidava dos filhos, o pai biológico dos filhos, era o irmão mais velho da mãe. Vocês querem que eu continue? Posso continuar? Tá bom. O nome do livro é Irrupção da Moral Sexual Repressiva. Aquele que você pegou? Da moral repressiva, né? As origens da moral sexual. As origens, não. Deve ser. Irrupção da Moral Sexual Repressiva foi como foi traduzido. Então, como eles não acreditavam que o pai biológico, genético, tivesse grau de parentesco com os filhos, quem cuidava dos filhos eram os cunhados. E eles tinham um esquema de produção de bens, de lavoura, pescaria, etc, etc, que você produzia, tudo aquilo que você colhia da sua produção, ou da sua pescaria, ou da sua caça, você ficava com uma parte suficiente para sustentar a sua família, o resto você dividia entre os cunhados. E aí os cunhados faziam a mesma coisa com os seus cunhados, e assim a tribo toda era abastecida. O pai biológico, o marido da mãe, ele era responsável por ensinar o filho a profissão dele, o ofício dele. Então era uma economia perfeita, extremamente equilibrada, e ele não viu traços de neurose dentro dessa tribo. Ele e o Malinowski. Ele e o Malinowski. E aí ele escreveu uma caceta no livro de 3.000 páginas de todas as etnias que ele visitou e que ele conheceu. E quando o Reich apareceu com a teoria da função do orgasmo, em 1922, que é aquele livro que eu estava falando para você, e encontrou com o Malinowski, foi era isso que eu estava procurando. O livro que você está falando do Reich é a Psicopatologia e Sociologia da Vida Sexual. Quando ele encontrou o Malinowski, o Malinowski começou a falar isso para ele, ele falou: eu tinha a referência do doente, eu não tinha a referência do saudável. E essa tribo, sim, para mim, demonstra uma tribo saudável. De onde que é essa tribo mesmo? É Nova Guiné. Hoje é Nova Guiné. Anos 20 era Ilhas Tobriand. Aí deve ter sido invadido por alguma... Na tribo do lado, na ilha do lado, tinha uma outra tribo que já apresentava sinais de neurose. E o Malinowski percebeu o seguinte, que nesta outra tribo, um filho da puta qualquer, percebeu. Tá, tinha uma relação de poder aqui dentro? Tinha. Quem era o cacique? Era um chefe escolhido. Mas quem era o cara mais importante da tribo? Era aquele cara que conseguia dar as maiores festas. Quem conseguia dar as maiores festas? Aquele cara que tinha mais comida para oferecer. Quem tinha mais comida para oferecer? Aquele que tinha mais cunhados.
Então, o grau de importância vinha da quantidade de alimentos que o cara recebia. Para não sobrar, para não se jogar fora, esse cara dava grandes festas. Na tribo do lado, o cara percebeu que se ele casasse a filha dele com um parente próximo, ele ia começar a acumular mais bens, porque ele ia juntar as famílias, e aí ele começou a restringir a sexualidade das filhas para poder prometê-las a alguém. E uma dos rituais que eles tinham, que eram considerados os rituais mais importantes para eles, era uma festa que acontecia uma vez por ano, eles preparavam ocas, tinha uma festa imensa, e todos os adolescentes transavam entre si. Dali normalmente saíam os casamentos. E o que o Marinovski estranhou, achou estranho não, mas viu como pitoresco, foi que crianças que desde muito pequeno se relacionavam genitalmente, acabavam se juntando em casais. E apesar de transarem desde sempre, só depois que casavam é que as mulheres ficavam grávidas. E aí ele tentou ver se tinha um chá, se tinha alguma coisa que eles tomavam, e não tinha. Então, na realidade, o que o Reich deduziu foi que as mulheres tinham um controle absoluto sobre o próprio organismo. E aí, se a gente vier para o lado de cada vida, a gente vai perceber o quê? Existem mulheres que não conseguem engravidar de jeito nenhum. Sim. Aí transa com o porteiro e engravida. Sim. É a rejeição ao macho. E aí faz tratamento, faz inseminação, faz 4, 5 inseminação e aborta, e não fica. E chega uma hora que de repente engravida. Normalmente depois que adota uma criança, porque relaxa. E ele acreditava, o Reich acreditava que era o seguinte: você rejeita aquele macho, você rejeita a cria dele. Então, de alguma forma, a mulher gera um dispositivo interno que fecha a entrada e não entra o esperma lá dentro. Que é o que o Marinovski acreditava que acontecia aqui nas Ilhas Sobriano. Isso acontece de verdade para você? Hã? Isso acontece de verdade para você? Existem estudos Acontece? que comprovem isso? Não, mas eu já tive 2 casos de mulheres que depois de 3 anos, 4 anos tratando para ter filho, não consegui, em 6 meses tratando comigo engravidei. E eu me arrependi de ter ajudado, porque virou uma péssima mãe. Por rejeitar o macho. Porque rejeita o macho, rejeita a cria. O problema não estava na gravidez, Não estava na gravidez, estava no macho. Na relação dela com o macho. Teve uma que eu ainda falei pra ela, você, minha filha, se você não trocar o macho, você não vai engravidar. Você casou com um bundão, você não aceita ele como macho, ele não é o macho ideal pra você. Mas você não consegue lidar com uma pessoa forte. Você não vai conseguir engravidar. Isso faz uns 4 anos. Eu sei que ela está fazendo até hoje tratamento para engravidar. Já adotou uma criança e não consegue engravidar. Está com o mesmo cara. Hã? Está com o mesmo Está cara. com o mesmo cara. Que é o caso da histérica. E isso pode ser inconscientemente não querer engravidar? É inconsciente. É inconsciente. Existe uma tensão crônica do organismo impedindo que aquilo aconteça. Aí ela não vai procurar. Então tá. Quando o Marinovski foi para outra... Aqui o cacique deu a mulher dele, o Marinovski. O quê? O cacique deu a mulher dele, o Marinovski. Então ele poderia transar com a mulher do cacique a hora que ele quisesse. Ai, mas que machista. Como esquimó. O esquimó, ele dá a mulher para visita para não morrer de frio. Todo mundo pelado embaixo do manto. Nessa tribo do lado, o Marinovski já encontrou homossexuais e já começou a encontrar perversões sexuais. Essa que começou a neurose. Na tribo do lado. E as 2 tribos eram inimigas, não se misturavam de jeito nenhum. Por quê? Porque a cara começou a ter uma forma de pensar diferente. E começou a desestabilizar esse processo econômico da alimentação. Começou a parecer cara mais vagabundo. Então ele percebeu o seguinte, que quando você incorpora qualquer coisa que venha de fora, dentro de uma tribo estável assim, no nosso caso aqui, os religiosos que entram nas tribos com o conceito de pecado, você desestrutura completamente a cultura daquela tribo e ela acaba se destruindo. Beleza? Quando o Reich
leu isso, ele falou, bom, agora eu tenho a referência do que é saudável e eu tenho a referência do que é doente. Eu posso dizer aqui que a doença humana vem por conta de uma sexualidade reprimida da outra tribo. Esse é a psicologia de massas do fascismo, que é baseada todinha nisso. Ele cita o Malinowski no Cita Psicologia de Massa? no Erupção da Moral Sexual Repressiva, ele cita o Malinowski. Ah. Tá. E aí ele tinha um conceito de liberdade sexual. O que é liberdade sexual para vocês? Se vocês participarem, a gente vai até as 8 horas da noite. Se vocês não participarem, 4 horas eu acabo. Essa tribo que você acabou de dizer que era livre para todo mundo transar Hã? é uma liberdade sexual. Essa tribo que era livre para todo mundo transar é uma liberdade sexual. Tá, você? Eu penso na definição do Lowen, que é o que me vem na cabeça, que é o livre fluxo de sentimentos e sensações. Tá. Tanto isso Então, para sexual quanto para qualquer outra dentro desse conceito, do conceito haitiano, liberdade sexual é você dar para quem você quiser dar. coisa. Sim. Tudo bem. Mas, principalmente, dar-se para si mesmo. É a capacidade que você tem que ter de se entregar para as suas próprias sensações. E ela vai ser tanto mais intensa, as sensações vão ser tanto mais intensas, quanto mais afeto você dirige a pessoa que está com você. Beleza? Beleza. Pode passar. Bom, esse conceito de potência orgástica, vocês têm escrito no Função do Orgasmo. Como vocês sabem ler, podem ler. Não, você tá correndo demais, meu filho. Você tá falando? Mas Capacidade de abandonar-se livre de quaisquer inibições ao fluxo de energia biológica. Capacidade de descarregar completamente a excitação. Por agradáveis e involuntárias convulsões no corpo. Tá, agora você pode ir um pouquinho mais para frente. Esse é o que ele chama de economia sexual, ou um processo economicamente equilibrado. Toda a carga que você acumula de excitação tem que ser descarregada através do orgasmo. Não pode ficar resíduo. E ele considera esses 4 tempos, como ele considera esses 4 tempos em tudo nos organismos vivos. Na divisão celular, na fecundação, na cópula, na vontade de fazer xixi, na vontade de comer, na amamentação. Tudo para ele passa, esse é um outro princípio de funcionamento comum do ponto de vista dele. Você tem uma tensão mecânica, uma carga bioelétrica, uma descarga bioelétrica e uma relaxação mecânica. Você tensiona os músculos para gerar a excitação, só que não é uma tensão desagradável, não é uma tensão doente, mas é uma tensão saudável. Neste processo de tensão, você vai começar a liberar hormônios, vai começar a dilatar artérias, etc, etc, etc. Ou seja, é biofísico. A carga é bioelétrica. Você vai sobrecarregar o genital com bioeletricidade, que é a carga interna que está excedente no seu organismo. Na descarga, essa bioeletricidade vai vir pela periferia e vai ter uma relaxação mecânica, uma relaxação muscular. Passa para mim, filho. Tá. Numa economia sexual perturbada, você tem inibições que não deixam a excitação subir e inibições que não deixam a excitação descer. Então, a excitação fica numa gangorra até que chega num momento, aperta mais uma vez, o organismo entra num processo estásico. O que é estase? Não é êxtase, é estase. Ele perde a capacidade de se excitar. E você entra num processo de frigidez. Como neste processo você ainda tem muita excitação e não consegue descarregar,
Daí, se você quiser tirar cópia depois, é só. Tá, não tem nada. Cara, Esse resíduo de excitação que sobra sempre vai alimentar a neurose. Além de gerar raiva, angústia, ansiedade, etc., ele acaba retroalimentando a neurose. Você está falando, como ele não consegue ser Como liberado ele não no consegue, orgasmo, ele nunca volta consegue. Ele volta e alimenta a a neurose. neurose. Entendi. De novo. Bom, aqui nós vamos falar aquela relação sexual que nós não conhecemos, tá? Pode passar? Aqui no nosso gráfico tem intensidade de excitação e ausência de excitação, tá? Então aqui o organismo está zerado, na parte de cima eu tenho prazer, na parte de baixo eu tenho desprazer. Você foi muito rápido nessa brincadeira aí. Tá bom? Acho que ele vai vir sozinho agora, acho. Tá. Não vai, não vai no jeito. Isso? Ah, não. Tá. Pode ir, vai em frente. One, Não, foi demais. two. Então tá, quantidade de excitação, 0, prazer aqui em cima, desprazer ou angústia aqui embaixo, e essa seria a evolução da excitação. Passa pro próximo. Tá. Aqui essa é a descarga orgástica que a gente sonha um dia ter. Continua. Tá. Aqui ele vai embora sozinho e eu não consegui brecar esses troços. Até um determinado momento, então, a gente percebe que nunca começa do zero. Eu sempre tenho que estar com um pouco de excitação, que é aquela energia interna que a gente tem. Nesta primeira fase, que ele chama de fase do controle voluntário da excitação, é o momento que você vai chupar, lamber, brincar, virar de bruço, Preliminares. são as tais preliminares. A excitação vai chegar até um ponto, e deste ponto para cima a gente não pode parar mais. Mas até chegar nesse ponto dá para você controlar a sua relação sexual. Normalmente a gente acaba parando por aqui, tá? Nós seres humanos normais acabamos parando por aqui. Então, este é a fase de controle voluntário da excitação. Você está no comando da relação sexual. Você comanda os movimentos, você comanda as posturas, as posições. A excitação ainda não chegou num ponto irreversível. Dá mais um aí. No caso normal, a ereção não é dolorosa, a vagina está super úmida, a vagina está querendo receber o pênis está querendo penetrar na vagina. Vai embora. Vai embora. Soltou por quê? Ternura, né? Não, continua. Você não vai falar disso? Não, isso a gente já falou. Ternura? Mas pera. Você falou assim, a relação normal de nós, seres humanos, é só essa primeira. Ela para aqui. E aí o que? A gente gosta E essa daqui é aqui. Calma, que no próximo tá. slide. Cara, já passou precoce? Achei que você foi acelerando a Luciana, mas porra. Tá. vai. A partir daqui, você chegou num ponto que não dá para voltar para trás mais. Por quê? Porque nós entramos na fase das contrações involuntárias da musculatura. O que são contrações involuntárias da musculatura? É aquele momento em que aqui você está sendo comandado pelo sistema motor, aqui o seu organismo começa a tomar conta, o seu sistema vegetativo começa a tomar conta da relação sexual. Então, a partir desta fase, você deixa de existir psiquicamente na relação sexual. Você passa a ser só sensação. Você deixa de existir da cintura para cima, ou do diafragma para cima, e passa a existir do diafragma para baixo. E é o sistema vegetativo que vai fazer o resto. Ele que vai comandar os movimentos da pelvis, ele que vai comandar a velocidade da pelvis, e ele que vai comandar o aumento da excitação. Vai mais um, meu filho. Deste ponto em diante, você tem um pico de excitação rápido e uma queda bem dura. Nessa queda, pode dar mais um. Tô dando várias. Volta um pouquinho, filho. Isso já foi rápido demais. Me empolguei. Essa faixa é o que ele chama de
o orgasmo, que seria o momento em que o organismo está descarregando toda a energia. Aqui, deste ponto em diante, ele fala de fusão orgonótica. É como se dois sistemas de energia, que a partir do momento que você deixou de ser você, você passou a ser um sistema bioenergético, um sistema de energia. Você deixa de ser você e você passa a se fundir com outro sistema de energia. Serás um só corpo, um só espírito. Hã? Tipo a libélula da última aula. Tipo a libélula. Serás um só corpo e um só espírito. Essa frase vocês já ouviram em algum lugar? Não? É da Bíblia. É bíblica. É? Quando você vai casar, meu filho, a partir de hoje, será um só corpo e um só espírito. E o que Deus uniu, o homem não separe. Deus é um gozo. Então ele fala que na busca dessa fusão, você passa simplesmente, você passa também a fazer parte daquele outro corpo, mas bioenergeticamente. É Tem sério. uma queda desta excitação. Você não está mais ultra excitado. Você está descarregando essa excitação. E daqui até aqui são as agradáveis convulsões musculares. Deste ponto até aqui, pode chegar a durar 2 minutos, pelas experiências que ele fez. Ou seja, 2 minutos de convulsões musculares, de sensações agradáveis de prazer no corpo. O Master Zen Johnson fala em 7 segundos para a mulher, que goza pra cacete, e de 2 segundos para nós míseros homens. Eu tinha ouvido o conhecimento popular hoje é 8 no homem e 20 na mulher, né? Segundos? Segundos. Então, mas o Master Zen Johnson fala, o casalzinho lá fala, em 7 segundos. Então fala de 7 segundos mais maravilhosos do mundo, não sei o quê. Então eu ampliei isso para 2 minutos. Ou para os 30 minutos do porco. Porco é que nasceu bem. Próxima encadernação. Faça mais um. Próximo encadernação. Nossa, pareceu. Hein? Né? Pra decorar essa porra. É para ler rapidinho, que nem filme, filho. Não. Cadê? Peraí. Quanto maior a quantidade de tensão acumulada nos genitais, maior a descarga e maior a sensação de prazer. Tá, e quanto maior a quantidade de energia acumulada nos genitais, não no corpo. Quanto mais rápida é a queda, Maior a... Oh! satisfação. Mas como sensação, Aqui, o que o casal sente? Vai fumar um cigarrinho? Não. Vai correr para tomar banho? Não. Vai se sentir sujo? Não. É sono. Não enche meu saco que eu quero dormir, porra. desfalece. Se morrer. Morri. Morri por quê? Porque toda aquela tensão que estava armazenada ali dentro simplesmente se dissipou. Só que a hora que você desperta com muito mais energia, com muito mais frescor, renovado. Próximo. Pode deixar que eu acho que ele vai sozinho. Não dá mais um clique. É, só uma coisa, naquilo que estava aparecendo lá antes de satisfação plena, a capacidade de ter uma queda muito A forte. capacidade de subir e a capacidade de descarregar. Então, essa capacidade tem a ver com menos coração possível. Porque, É um organismo saudável. Isso, porque Saudável, não tem coração. para conseguir Quanto mais coração, mais Quanto difícil. mais mais, coração, mais segura essa energia. Aham. Não tem muita saída, gente. Então, a tensão começa no corpo todo e vai se concentrar nos genitais. Potencial elétrico, esse número aqui está errado, ele é 100 mV. Dá para acender uma lâmpada. Mais um. Eu acho que ele vai sozinho. No orgasmo, essa tensão do corpo tende a 0, fica
toda armazenada nos genitais, e quando ela se dissipa pelo corpo todo, pelo lado de fora, gerando os tremores. Beleza? Vai. Impotência orgástica. Por causa de quê? Vai em frente. Baseado no que eu falei de Marinovsky, baseado no que vocês viram deste gráfico, por que potência orgástica perturbada? Que eu não estou nem chamando de impotência orgástica. Que o Reich fala de um conceito de potência orgástica. E aí ele fala de potência orgástica perturbada. Dá mais um clique. Essa é a do nosso amigo lá do Master Johnson. Tem a penetração, aumento de excitação, quando vai entrar na fase voluntária, o organismo descarrega. Você não chega a entrar na fase involuntária. Por quê? Nós, machos imbecis, temos a maldita mania de querer ser o atleta da cama, certo? Só que para ser o atleta da cama, você precisa se manter no controle. Para se manter no controle, você não consegue se entregar para si mesmo. Ou seja, você não consegue deixar o seu corpo fluir. Nesta, você perde em gozo. No caso da mulher, ela tem medo de se entregar, porque ela tem medo do julgamento do macho, porque ela tem medo, X medos neuróticos quaisquer. Então ela também não consegue simplesmente relaxar e gozar. Então ela também não deixa o organismo dela entrar no processo de controle involuntário. E aí o que você vai ter? Você vai ter em algum momento aqui a mulher ou arqueando o corpo para cima, buscando mais excitação, ou travando as pernas, prendendo o pênis, ou vai ela começar a ter movimentos de tensão muscular para impedir a entrada no controle involuntário dela. Na verdade, ela vai estar tentando buscar a excitação de alguma forma, tensionando e não relaxando. Porque a hora que ela levanta a pelvis para cima, ela contrai a nádega, contrai as costas, contrai tudo. Para buscar a excitação. Justamente no buscar a excitação, ela perde a excitação. É um buscar para descarregar logo, é sair dali? Pode falar que ela está fazendo isso para sair dali, para expulsar logo? Não, ela está buscando sentir. Porque ela está no controle da situação. Ela continua no comando do cérebro dela e do corpo dela. Ela não deixou o corpo dela tomar conta. Se ela deixar o corpo dela tomar conta, pode acontecer mil coisas. Por exemplo, ela perder o controle. Perder o controle significa o quê? Se submeter. Se submeter significa o quê? Se tornar refém daquela pessoa, daquele homem. Então tem um monte de inibições que não deixam que nem o homem e nem a mulher passem dessa fase. Mais um. Que é essa situação que a gente conhece, né? Gostei. De novo, vai. Coito onanista. Alguém sabe o que é estar de Onan? Onan é a figura mitológica. Não é mitológica. Bíblica. Bíblica. Que proibiu dele. Desperdiçar o cérebro. Onan é filho de Jacó. Jacó teve os 12 filhos que foram formar as 12 tribos de Israel. E aí ele não podia engravidar a esposa, ele começou a... Aí a esposa dele morreu, aí o pai dele fez ele casar com a irmã mais velha da cunhada mais velha. Só que ele não tinha tesão pela irmã mais velha, ele queria casar com outra mulher. E o pai dele não deixou. A tradição judaica dizia que ele tinha que desposar a irmã até conseguir conceber um filho. Então ele transava de uma forma desgostosa e normalmente ejaculava fora. E daí surgiu o termo onanista, que seria quase uma masturbação. Esse coito onanista é aquele coito que você vai num barzinho, conhece uma menina, você está hiperexcitado, a menina está hiperexcitada, ela não te conhece, você não conhece ela,
os dois vão e transam e beleza, não existe nenhuma relação afetiva entre os dois, não tem nenhuma afinidade, não tem nenhum vínculo. Ou você sai com uma prostituta, por exemplo, ou a mulher sai com uma prostituta. E nunca vai ser uma relação plena. E normalmente o Reich descreve o grado como alguma coisa, de subidas e descidas de excitação, e na descarga você sempre culmina numa sensação de desprazer, aquela coisa de o que eu estou fazendo aqui? Né? Nossa, estava doido por essa mulher a hora que eu vi, agora parece que ela chega a ser repugnante. Pela sua cara, acho que você já viveu isso, né? Já, lógico. Vai gerar uma certa satisfação, mas aí, na hora que você sentir tesão de novo, só que tem tudo, né? Então, e você acaba repetindo isso sem conseguir entrar numa relação afetivo-sexual mais intensa. Passa. Insensibilidade genital parcial. Vai embora. Oh, calma! Rápido, rápido demais. Mandou embora. Bom, aqui a gente geralmente tem pouca excitação. Aí começam as carícias, a excitação sobe muito pouco e ela fica oscilando, sempre vindo uma inibição. Quando o Reich descreve este tipo aqui de relação sexual, eu acho que em 1940 e pouco, 1950, a gente não tinha naquela época, tinha muito pouco, o perfil que é quase dominante nos dias de hoje, que é bem isso que a gente tem presente hoje. Ele fala na análise do caráter, na vizinha, ele fala de falta de contato. Isso é falta de contato. Só que nessa época, a falta de contato não era tão grande, porque mesmo neuroticamente, seus pais acabavam te criando. E dos anos 70 para cá, fim dos anos 60, começo dos anos 70, nós começamos a ter uma geração que os pais não criam mais. Então essas crianças começam, por defesa, a não sentir para não sofrer. E quando eu digo não sentir, eu acabo exteriorizando ou interiorizando para todas as sensações, tanto de sensações de sentir afeto, de sentir saudade, de sentir amor, quanto de sentir fisicamente qualquer coisa. E aí a excitação fica nesse, é gostosinho, mas de repente não tem nenhum tipo de descarga. Do jeito que essa excitação vem, ela desaparece. Isso é muito comum hoje, muito comum em homens e mulheres abaixo dos 30. Muito comum. A gente vê muito disso. E muitas dessas relações se transformam em relações masturbatórias, não fica? Não chega a ser nenhuma relação masturbatória, passa a ser uma relação de afeto. A relação sexual é usada para aproximar as duas pessoas, e depois que acaba, que vem o prosílio, que é um ficar deitadinho no peito do outro, se curtindo, se acariciando. Então, a relação sexual é assim, todo mundo trepa, então não trepa também. Mas não tem uma excitação real que leve essas pessoas que vão ficar 1 ano, 2 anos sem transar, sem sentir nada. Eu tenho paciente por 8 anos sem transar, não tinha a menor vontade. E se masturbava de vez em quando. Dá mais um. Tensão muscular é utilizada como forma de impedir. Não, você voltou. Vai, mas de uma forma de afeto. Então não se busca a relação sexual pela excitação, pelo tesão, pela vontade, pela fome. Se busca para se estar junto, para receber um pouquinho de carinho. Passo por outro. Orgasmo truncado e múltiplo. Esse aqui é legal. Vocês perceberam, né, que eu coloco como referência sempre o filho da puta do Reich, né? Vai. A excitação está sempre acima do normal, ou seja, o quadro de excitação nunca é ou abaixo ou
dentro de um padrão razoável, sempre tem uma excitação muito grande. Essa excitação dá mais um. Nossa, Olha eu lá. perdi tudo, me misturei tudo. Dá mais um. Quadro de obsessões. Não, deixa quieto. A excitação começa a subir, chega num momento que ela se torna insuportável. É como se a pessoa não fosse aguentar aquilo. Ela começa a gritar, gemer, urrar, cria um monte de inibições próprias e diminui a excitação. Não é que teve descarga, ela diminui a excitação. Então é como se você tivesse uma dor muito forte, alguém apertando você com um alicate, de repente eu tiro o alicate. Então dá uma falsa sensação de descarga, dá uma falsa sensação de prazer, porque a excitação estava tão alta que estava insuportável. Quando você fala insuportável, é bem na hora que ela vai ficar... Que ela iria explodir para descarregar, ela bloqueia. Não, mas é quando ela iria ficar involuntária. que você falou. Involuntária. É bem nessa Quando hora. ela iria conseguir se entregar para aquilo, Involuntária é quando ela corta. ela tem um alívio de tensão. Mas Ejaculação logo em seguida começa. Ejaculações precoces, os níveis de ejaculação estão nisso. Não, é outro gráfico. Tá. Tem gráfico para ejaculação precoce também. Vamos chegar. Essa excitação vai cada vez subindo mais até que chega num ponto do insuportável. E aí elas se dissipam. Só que quase vira angústia. E aí aqui, por exaustão, a mulher acha que gozou. Mas 15 minutos depois ela está excitada de novo. Isso chama popularmente de Maria Machadão. Por quê? Porque se o cara gozou aqui, depois de 10 minutos ele não está mais com pique para manter outra relação sexual. Mas como é macho, ele vai tentar. Aí você casa com um trem desse. E ela vai te cobrar isso. Não vai dar 6 meses o cara está ou com impotência eretiva ou com ejaculação precoce. O grande problema deste tipo de excitação, que gera uma sobrecarga tão grande para o organismo, que depois de uns 30 e poucos anos de idade, ela entra num processo de frigidez total, perde completamente a sensibilidade genital. É igual no ninfomaníaco mesmo. Não, é o processo da ninfomania, que a ninfomania é um tipo de histérica. Não, no filme, né? No filme tem uma hora que ela não Então, mas consegue eu assisti a primeira parte do filme, nada a ver, hein? É? Nada a ver. Não. Cara, mas a ninfomania funciona. A ninfomaníaca é um caso grave de histeria. O que você não gostou do filme? Não tem. Mistura muita coisa. Um pai perfeito, um pai amoroso, um pai. Isso não fabrica uma ninfomaníaca. Entendi. O que fabrica uma ninfomaníaca? Um pai extremamente amoroso até uns 2, 3 anos de idade, 4, minha princesinha, meu amor, minha queridinha, e a partir dos 4 anos de idade simplesmente rejeita. Por que rejeita? Porque ele é tão pervertido que ele não consegue ter contato com a genitalidade da filha. Então ele renega a filha. E renega mesmo, ele simplesmente abandona a filha. Por medo da própria perversão. E isso faz com que gerei uma excitação na criança, mas não deixei essa excitação descarregar. Eu tratei uma menina que era ninfa, e o histórico dela era um histórico até interessante. Ela perdeu os pais com 2 anos de idade. Foi uma avô materno. E esse avô era um viúvo, e todo dia ele dava banho. Acho que não contei essa história para vocês, não. Ele dava banho na menina e acariciava ela. Ficava manipulando, brincando com a vagina dela, tal, passava creminho. Isso foi até os 17 anos. Quando ela começou a ter capacidade para tomar banho sozinha, ela tomava banho sozinha, ia lá no roupão, deitava na cama, tirava o roupão, o vô vinha, acariciava ela. Só que quando o avô percebia que ela estava num pico de excitação, que ela ia gozar, eu acho que vinha todos os bloqueios e ele parava. Então ele vinha até aqui e quando chegava aqui ele parava. Com 17 anos o vô morreu. E aí essa menina caiu na vida.
Só que ela, todas as vezes que ela transava, a excitação dela vinha até aqui, mas porque como se o organismo dela não soubesse o que tem depois disso. É como se ele tivesse ficado condicionado, né? Ele ficou condicionado a isso. Então o organismo não sabia o que vinha depois. E o que vinha depois era muito insuportável. Então assim, ela transava de manhã, de tarde, de noite, 2, 3 vezes, com homens diferentes. Exatamente a ninfomaníaca. Está buscando uma satisfação, mas não consegue ter. De repente, ela, no caso do filme, ela encontra um alívio de tensão na surra, na porrada, que era a única forma que realmente ela conseguia aliviar aquela tensão É onde interna. ele encontra a angústia, né? É, justamente. Ela está lutando contra a angústia da excitação. Vai mais 40 e pouco. Tá. Esse é basicamente o corpo da histérica. Quadris largos. Estes músculos extremamente rígidos, que estão no bonitinho esternocleidomastoide. Vê aquele troço assim, respira, percebe isso aqui rígido. Quando junta com isso aqui, ó, aí é o cão chupa-manga. Raiva, Mistura a agressividade genital com a agressividade oral. Não, oral não. De um ódio contido, filho da puta. Não é que está no rosto que é oral. É o ódio que ela segurou. Então essa vai ser a empresária, vai ser a empreendedora, vai ser a mulher de ação, a mulher agressiva, a mulher que está pau para toda obra. Dentro daquele perfil. Dá para observar que as costas tem 2 tendões grossos e duros nas costas, rígidos, as omoplatas duras. E é duro daqui para cima, porque daqui para baixo é aquela coisa, é o rebolar, é o oferecer-se, é a sensualidade. E ela usa isso justamente para se proteger. Vocês podem ver, vocês vão dificilmente encontrar pessoas, mulheres, que têm um queixo quadrado dessa forma, que não têm uma boca sensual. Elas usam a sensualidade como forma de defesa. Então estão o tempo todo seduzindo. O tempo todo seduzindo. Depois de uma certa idade é conhecida como pipoca. Esquenta, a hora que você acha que vai comer, pula fora da panela. Por quê? Porque a excitação dela está no todo, não está centrada nos genitais. Ao contrário da compulsiva, a compulsiva tensiona a nádega para proteger o ânus. A histérica, ela tensiona a parte externa para proteger a vagina. Então dá a sensação de que a histérica está o tempo todo escondendo a vagina, a percepção o tempo todo que o compulsivo está mostrando o genital, mas não é. Um está protegendo o ânus e o outro está protegendo a vagina. Então é ambivalente, porque ela arrebita a bunda porque ela precisa esconder a vagina. Por isso tem sempre uma lordose acentuada e isso começa a crescer. E todas as tensões ficam armazenadas aqui, porque aqui começa a acumular gordura. Por quê? Porque toda a energia sexual, ao invés de vir para o genital, começa a se dissipar e vir para cá. E aonde você acumula e deixa a energia estagnada, acumula gordura. Beleza? Passa. Frigidez tem um pouquinho, a frígida tem um pouco, frígido, né? Tem um pouquinho de excitação, porque sem excitação morre, tem que ter pelo menos um pouco de energia, mas ameaçou qualquer tipo de atitude sexual, entra num processo de angústia. E não consegue sair desse quadro de angústia. Então, vai inibir essa angústia respirando menos, vai inibir essa angústia de alguma forma para não ficar tão presente, para conseguir sobreviver, mas nunca consegue ter excitações grandes. E frigidez, frio, é frio mesmo. Você põe a mão em cima da
é gelada. E não tem sensibilidade. Nenhuma. Vai, meu filho. Cara, ou você bem presta atenção na aula, ou você fica se prendendo aí. Ejaculado precoce. Você tá, agora eu já vou pregar no cara de novo. Se pressiona, Dani. A ejaculação precoce, você não dá para dizer se o cara está excitado ou se ele está ansioso. E normalmente essa ansiedade sempre se reflete no pênis. Então, tipo assim, eu tive um paciente que ele tinha que fazer um negócio com um cara muito importante. Ele chegava a quase ter uma ereção nos instantes antes de encontrar com essa pessoa. O cara vendia peças, por exemplo, peça de carro. Então ele vai lá na oficina do Zé. Aí ele oferece as peças. Aí o chefe dele fala, você vai lá na concessionária tal da Ford no Morumbi. Ele falou que ele chegava a ter quase uma ereção e quase ejacular na porta da concessionária. E era uma coisa assim, de estar ansioso, e essa ansiedade ser uma ansiedade genital o tempo todo. Do tipo, a mulher está acariciando o peito dele, ele falou que sentiu o pênis ficar ereto, ejacular e cair. Sem relar no pênis. Só que essa estação vem, tem um pico e uma descarga. E aqui entra um processo de angústia. Se ele parar, pensar, refletir, vamos relaxar um pouco, 15 minutos depois ele consegue ter uma outra ereção. E vai demorar mais, um pouco mais para ejacular. O problema é que a hora que vem essa angústia, vem por causa de quê? Se sente culpado? Por causa de quê? Por causa do medo, né? O medo. Não, mas medo do quê? O medo de ejacular. Não, medo do julgamento da mulher. É. Não deu conta. Ah, Então vem a vergonha por não ter dado conta. E o medo de não dar conta de novo. Porque afinal de contas nós fomos feitos para satisfazer as mulheres, certo? Os atletas do século, do sexo. Do século. Sexo. Então essa sensação de eu não consigo gera uma sensação de impotência. Normalmente esse cara vai ser mau no emprego, esse cara vai ser mau na vida, ele vai ser mau marido, ele vai ser mau pai. Ele não vai conseguir, ele sempre vai estar com essa sensação de impotência entalada na vida. Passa para o outro. Me veio um caso na cabeça de um homem nos seus 50 anos, que fazia atividade física normalmente, bem sucedido profissionalmente, um homem de aparência muito alinhada, muito bonita, com a ejaculação precoce e sem muita resposta. Sem muita resposta, sem muita libido. Não, a libido O que é resposta? Não entendi. foi uma pessoa que passou com outra terapeuta durante alguns anos, mas ele não se comprometia em profundidade Anota com o isso aí. processo. Me lembro de perguntar aí para lá. Tá. Passa para frente, meu filho. Acho que acabou já, não? Nem eu lembro, né? Bom, a parte dos tipos de orgasmo acabou. Esses gráficos quem fez foi vocês. Não tem todos eles na função do orgasmo, né? Tem todos? Não, só pegar, acredito em você. Não lembro de ter visto todos, não. Sempre acho a página fácil de responder. Tem desenho, né? Não, mas não tem problema.
menor, eu acho. Na realidade ele tem aquele graficão grandão Aham. e todos os grupos desenhados no mesmo gráfico. Tá. E embaixo ele tem uma escalinha, A, B, C, D, E. Ah, lembrei. Movimentos musculares involuntários. Quando você é reprimido várias vezes, você usa a tensão muscular para te proteger, certo? Fora do estímulo, este músculo continua se contraindo e se expandindo, e isso praticamente eternamente. Isso é fácil de você ver no tique nervoso, né? Porque o tique nervoso ele se sobressai, ele é uma coisa que foge do normal. Você Mas não controla. você não vê, por exemplo, que a pessoa fica mordendo. Você vê até isso aqui pulando. Ou aquela pessoa que está com o olho regalado, esbugalhado. Quando você está numa sessão terapêutica observando o seu cliente no divã, o que você mais tem que prestar atenção é justamente nisso, nesses movimentos musculares involuntários. Então a pessoa está lá respirando e de repente a boca começa como se estivesse mamando, ou os olhos bugalham, estes movimentos musculares involuntários que são o que determinaram a estrutura de caráter desse sujeito, é onde estão as principais tensões. Eles vão começar a se manifestar numa sessão terapêutica onde você coloca ele quase num quadro de relaxamento. Sensação, eu já falei de sensação? Não? Tem certeza? Eu vou falar de novo. Absoluta. Eu não tenho Com 4h15 vocês não vão tomar café? Não. Por quê? Quer uma pausa? Vocês não querem tomar café? Eu topo pegar o café e tomar aqui pra continuar te ouvindo. Você vai fugir de É nós? só Vamos você. tomar café? Tá, muito boa. É gostoso de ouvir. Tá vendo? A gente Os olhos tudo arregalados. São os olhos de vocês. Da atenção